Oi, 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 galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7, do canal Química Tonight. Galera, eu vou nesse vídeo apresentar a vocês a resolução da prova do PSS da UEPG de 2023. Eu vou resolver aqui com vocês a etapa 1. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou compartilhar com você minha tela agora aqui para a gente resolver. Provinha super bacana do PSS, etapa 1. Então, a primeira questão de química nessa prova do PSS era a questão de número 29, que falava o seguinte: entre as alternativas apresentadas abaixo, identifica aquelas que apresentam corretamente as fórmulas dos compostos iônicos e assinale o que for correto. Bom, ele deu como dica os números atômicos. Para que isso? Para você fazer distribuição eletrônica, verificar onde o elemento mora, caso você não lembrasse onde que ele está de cara, assim, entendeu? Mas vamos lá, deixa eu minimizar a telazinha aqui. Bom, primeiro item ele fala de óxido de magnésio. Perceba que essa substância é formada pelo magnésio, que é um metal, confere, metal, adora doar elétrons. A gente fala que tem uma carga genérica de mais X, né, porque eles adoram doar elétrons. E ela é formada por oxigênio, que é um A, opa, perdão, eu vou colocar um A de A metal ali. Ela é formada por um metal, nesse caso magnésio, e depois, lá no final, no final da fórmula, tem um ametal. Ametal normalmente tem a tendência de receber elétrons, eles têm uma carga negativa. Ok? O que é o M? M de metal, A de ametal. Ligação entre metal e ametal, ela normalmente vai ser iônica. Entendeu? Então, MgO vai ser uma substância iônica? Sim, porque acontece ligação entre um metal e um ametal. Um metal que adora doar elétrons, é muito eletropositivo, e um ametal que adora receber elétrons, ou seja, é muito eletronegativo. Portanto, item 1, verdade. Ca2F é a combinação de cálcio com flúor. Confere? Bom, cálcio é metal, flúor é ametal. Só tem um errinho aí, vamos dizer, um errinho de digitação. A fórmula correta não é Ca2F, a fórmula correta é CaF2, até porque o Ca2F nem existe. É só um erro de digitação, mas a combinação entre cálcio e flúor também vai ser um composto iônico. A L2O3, alumínio é um metal, oxigênio é um ametal, vai ser iônico também. Cloreto de rubídio, rubídio é um metal, cloro é um ametal, portanto, também vai ser iônico. Beleza? Então, ligações formadas entre metais e ametais normalmente serão iônicas. Então, o que ele pergunta? Identifica aquelas que apresentam corretamente as fórmulas dos compostos iônicos, ou seja, todos nesse caso. Então, a somatória, se eu não errei a continha, deve ter dado 15. Beleza? Vamos lá? Questão de número 30, que vai falar sobre análise imediata, sobre sistemas homogêneos e heterogêneos. Diz assim: Alberto derrubou um açucareiro em um monte de areia. Então, se fosse o Wanderson, eu não ia nem atrás desse açúcar mais. Mas o Alberto quer recuperar o açúcar. Pensando em como recuperar o açúcar derramado, ele recolheu o açúcar misturado com areia, colocou em um pote de vidro e adicionou água. Ele produziu uma solução, uma mistura. Considerando essas informações sobre a mistura produzida por Alberto, assinale o que for correto. O açúcar e a areia, com suas características iniciais, podem ser separados da mistura final empregando-se dois processos de separação. O que seria a mistura final? Essa mistura de areia, açúcar e água que ele adicionou. Tem como a gente separar um do outro utilizando dois processos de separação? Bom, eu poderia remover essa areia por um processo de filtração. Ah, mas o açúcar está misturado com água ainda? Eu poderia, na sequência, fazer uma evaporação ou uma destilação simples, concorda comigo? Filtração não resolve para separar açúcar de água, né? Filtração é para sistemas hétero, entendeu? Quando eu faço filtração, eu arranco a areia. O açúcar com a água ainda ficam juntos. Como é que eu separo os dois? Poderia ser por evaporação ou destilação simples. Então, açúcar e areia, eles podem ser separados da mistura final, empregando-se dois processos de separação? Bom, eu sugeri alguns. Podia filtrar primeiro, evaporar depois, ou filtrar primeiro, fazer destilação simples depois. Então, dá para separar por dois processos? Dá. Perfeito. Beleza? Peraí, vamos mudar a telazinha, fazendo a tela menor. Só um minutinho. Escrever de novo aqui. Então, açúcar e areia podem ser separados por dois processos? Podem.
A separação da mistura final pode ser realizada primeiro por filtração e depois por evaporação, foi o que eu acabei de dizer. Podia ser também filtração no primeiro momento e depois uma destilação simples. A mistura final é uma mistura homogênea. Peraí, você tem água, açúcar e areia. Você sabe que a areia não vai se dar bem com água, não vai dissolver. Então você vai ter um sistema com duas fases. Ela não pode jamais ser homogênea. Então, incorreta. A mistura final é formada por duas fases. Bom, o que você teria na mistura final? Areia como precipitado, como sólido no fundo do recipiente. Em cima dessa areia, você teria uma solução aquosa de açúcar. Então, teria areia embaixo, água e açúcar em cima. Tem duas fases? Sim. É um sistema bifásico, mas também você pode chamar de um sistema heterogêneo. Então, a mistura final é formada por duas fases? Sim. Perfeito. Então, a resposta vai dar 8 com 2 mais 1, deve ter dado 11. Ok? Vamos para frente. Questão de número 31, que fala sobre tabela periódica. A eletronegatividade pode ser definida como capacidade de um átomo de atrair os elétrons compartilhados em uma ligação química. Na tabela periódica, essa capacidade ela aumenta ao longo do período. O período são as linhas horizontais da tabela, da esquerda para a direita até a coluna 17. Ou família 7A, que é a mesma coisa. E ela diminui ao longo do grupo. O que é grupo? A família, na vertical. Baseando-se nessas informações, assinale o que for correto. Vamos minimizar a tela aqui. Primeiro item. A eletronegatividade é uma propriedade periódica? Bom, teve gente que decorou isso, que ela é uma propriedade periódica, mas um jeito de você enxergar o que é periódico. A eletronegatividade, quando você monitora o seu comportamento na tabela, ela é mais ou menos assim. Ela cresce, depois ela decresce, cresce de novo, decresce de novo. Assim, genericamente, tem esse tipo de desenho. Raio atômico tem um desenho parecido, eletronegatividade também, potencial de ionização também. Então, toda propriedade que ela cresce e decresce conforme o número atômico vai modificando, você chama isso de propriedade periódica. Ela não cresce para sempre, ela cresce, decresce, e por aí vai. Entendeu? Esse tipo de propriedade é periódica, e a eletronegatividade é uma delas. Então, verdade. Os halogênios são, comparativamente, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Bom, tem um problema sério. O gabarito da UEPG dá como correto. Ele se baseia simplesmente na ideia de que a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita, ela vai crescendo, a 1A, 2A, 3B, vai crescendo, até chegar lá no grupo 17. Beleza? Então, a princípio, tá legalzinho, só que tem um probleminha. A eletronegatividade, a série decrescente dela é isso aqui. Vocês vão lembrar. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão de hambúrguer. Ou ainda, fui ontem à noite no clube, briguei e saí carregada para o hospital. Alguma coisa assim. Tá, você percebe que o cara mais eletronegativo é um halogênio, que é o flúor. Mas tem gente que não é halogênio e é muito eletronegativo, por exemplo, o oxigênio. Percebe que o próximo halogênio vem depois, o outro vem depois ainda. Então, eles são os mais eletronegativos? De maneira geral, sim, mas tem gente que consegue ganhar deles, você percebe? Então, os halogênios são comparativamente os elementos mais eletronegativos da tabela? Não necessariamente, porque o O e o N são muito eletronegativos e ganham de alguns halogênios. Entendeu? O gabarito da UEPG está como correto, mas eu preciso fazer essa observação. Tudo bem? Como regra geral, beleza, mas você percebeu que o O e o N, mesmo não sendo halogênios, eles são muito eletronegativos. Tudo bem? Então, de acordo com o gabarito da UEPG correto, porém o Wanderson fez essa pequena ressalva. A ligação química entre dois átomos iguais é classificada como apolar. Bom, pensa lá num oxigênio molecular, que é o O2 que a gente respira, beleza? Você percebe que a molécula é constituída por dois átomos de oxigênio, dois átomos iguais. Qual dos dois oxigênios que atrai o par de elétrons mais fortemente? Bom, nenhum dos dois, que eles são iguais. Esse tipo de ligação não forma polos, portanto, que tipo de ligação covalente você tem? Apolar. Perfeito.
As ligações HOH na água são do tipo apolar? Pensa, H ligado com O. O H e o O puxa o par de elétrons com a mesma intensidade? Lógico que não. Dá até para olhar esse macetinho de cima aí. O O é muito eletronegativo, o H é menos do que o O. Eles não puxam com a mesma intensidade, beleza? Portanto, vai ter um lugar da ligação que vai estar mais positivo, um outro lugar mais negativo. Perto do O, você vai ter um polo parcialmente negativo. Perto do H, você vai ter um polo parcialmente positivo. Resultado, formaram dois polos. Então, a ligação é do tipo polar. Essa letra estranha que parece um 8 mal feito aí, é a letra grega delta minúsculo, tá? As ligações HO são do tipo apolar? Mentira, são do tipo polar, então está incorreta. 4, 2, 1, eu acho que deve ter dado 7. Beleza? Vamos para frente? Questão 32 fala sobre óxido redução. Perder elétrons, aquela coisa toda, né? Dadas as seguintes reações iônicas balanceadas, com relação ao número de elétrons envolvidos e as espécies que são oxidadas e reduzidas, assinale o que for correto. Estou minimizando a reaçãozinha, vamos lá. Primeiro item. A reação 2 alumínios mais 3 cobres, produzindo 2 alumínios iônicos mais 3 cobres metálicos, envolve transferência de 6 elétrons. Nem precisa fazer NOx de todo mundo. Vamos pensar assim. Você começa com 2 alumínios. Confere. Não vou nem escrever o cobre. No final, depois da flecha, você tem 2 alumínios. Que tipo de carga ele tem? Ele tem carga mais 3. Que tipo de carga o alumínio tinha? 0. Perceba que de 0 para mais 3, cresceu 3 unidades. Ele perdeu 3 elétrons. Confere? Mas são 2 alumínios que fez isso. Então, 2 alumínios perdendo 3 elétrons cada, eu acho que eu vou ter uma perda de 6 elétrons. Então, quem que vai ganhar esse elétron? Alguém vai ganhar. Nesse caso, é o cobre, mas nem precisava calcular. Então, se os alumínios perderam 6 elétrons, é óbvio que o cobre vai ter que receber esses 6. Então, vai ter uma transferência de 6? Vai. Perfeito. Para quem não lembrava, o esqueminha da oxidação-redução, rapidinho, uma setinha aqui, ó. O que é o porre? Quem perde elétrons, oxida. Quem recebe elétrons, reduz. Ah, não gostei de usar o porre, então vou te dar um outro macetinho. Escolha um só, tá? Para não virar uma bagunça na sua cabeça. O que é opa? Quem oxida, perde elétrons, o NOx aumenta. Reação número 2. Na reação, permanganato mais sulfito mais H+, produzindo manganês mais sulfato mais água. Não tinha que saber esse nome, tá? O manganês está sofrendo redução de manganês 7 no permanganato para manganês mais 2. E o enxofre está sofrendo oxidação. Bom, aqui é um exemplo um pouquinho mais chatinho, eu vou desenhar de novo, tá? Então, ele começa falando do permanganato. Permanganato é esse MnO4-. Tudo bem? Você percebe na reação que o permanganato está se transformando em manganês 2+, depois da flecha. Ok? Vamos relembrar NOx. Qual que é o NOx do oxigênio? -2. Beleza? Vou colocar um parênteses aqui, ó. Bom, oxigênio, -2. Multiplicado por 4 dá -8. Então, o manganês tem que ser um número que, somado com -8, totaliza -1 daqui de fora. Então, a carga desse manganês vai ter que ser 7. E o manganês, quando já está na forma iônica solitária, o NOx é a própria carga do íon. Então, o manganês está caindo de 7 para 2. Tá claro? O nome disso, redução. Está ganhando elétrons, ganhando 5 elétrons, está se reduzindo. Aí ele fala também nesse item sobre cadê o enxofre? Como que era o enxofre no início do processo? O enxofre estava na forma de SO3. Vou ter que colocar um parênteses para ajudar, com carga -2. O nome disso é o ânion sulfito. Aí depois da flecha, ele está se transformando em SO4, que também tem carga -2. Tudo bem? Vamos lá. NOx do oxigênio, -2. NOx do enxofre, a gente não sabe, vou calcular agora. Vamos fazer a carga total do O. 3 oxigênios vezes -2 dá -6. -6 somado com não sei quem vai ter que dar -2. A carga desse enxofre tem que ser mais 4.
Mesma coisa para o sulfato, que é o enxofre da frente agora. O menos 2 sempre. Sempre não, mas 99% dos casos. A não ser que apareça um peróxido ou um superóxido, O é menos 2. Carga total do O, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 somado com o NOx do enxofre vai ter que dar menos 2. Então o NOx do enxofre tem que ser mais 6. Resumindo, enxofre foi de 4 para 6. Manganês caiu de 7 para 2. Confira o item 2. Manganês está sofrendo redução de 7 para 2. Enxofre está sofrendo oxidação de S mais 4 para S mais 6. Verdadeiro. Show de bola. Na reação, 3 cobres mais nítrico, produzindo nitrato de cobre, mais NO mais água, está envolvida a transferência de 6 elétrons. Bom, escolha ou o cara que oxidou ou que reduziu. Não precisa fazer a conta para os dois. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha no cobre, no Cu que está aí. Então, Cu estava sozinho, metálico, que a gente diz, beleza? Então, a carga dele era 0. Aí depois, a flecha ele aparece na forma de nitrato de cobre 2. Esse 2 escondidinho aí quer dizer que o NOx do cobre é mais 2. Você chama de íon cúprico. Onde de 0 para 2 aconteceu o quê? O cara oxidou e perdeu 2 elétrons. Beleza? Só que você tem 3 cobres aqui. Não tem um só. Então, se cada cobre perdeu 2 elétrons, os 3 cobres juntos perderam o quê? 6 elétrons. Faz sentido? Deixa eu apagar isso aqui. Então, tá, mas quem foi que ganhou esses 6 elétrons? Ah, alguém ganhou, não interessa nem quem foi aqui. Posso te falar, tá? Foi o N. Mas lembre, se você percebeu que o cobre perdeu 6 elétrons, essa reação vai ter transferência de 6 elétrons. Tá bom? Vamos para a última, o último item. 08 diz assim. Na reação, 3 cloros mais soda cáustica, produzindo NaCl, mais clorato de sódio, mais água, o cloro sofre tanto oxidação como redução na mesma reação. Vamos conferir isso. Opa. Então você começa, lado esquerdo, com Cl2. Não vou nem desenhar a reação inteira, tá? Esse Cl2, ele está se transformando no quê? Ah, tá virando NaCl. Número 5 nem interessa aqui, tá? Mas o que ele está virando? NaClO3, entre outras coisas, certo? Qual que era o NOx do cloro quando ele está sozinho? Ah, vamos lembrar que em toda substância simples, o NOx é 0. Qual que é o NOx do cloro no NaCl? Eu não lembro. Cloro é um halogênio, mora na 7A. Todo mundo que mora na família 7A, quando ele está no final da fórmula, o seu NOx sempre vai ser menos 1. Agora, e o cloro nessa outra fórmula, ele não está no final. Então, eu não sei a carga dele, ele é variável. Então, a carga do O, a gente sabe que é menos 2. A carga do sódio, que mora na família 1A, é mais 1. Tá, mas qual é a carga do cloro? Vamos fazer a conta para ver. Carga total do oxigênio. 3 oxigênio vezes menos 2 dá menos 6. Com mais 1 do sódio, deu menos 5. Então, o cloro tem que ter uma carga oposta ao menos 5, ou seja, mais 5. O que você está percebendo aí? Que o cloro era 0, caiu para menos 1. Mas ao mesmo tempo que ele caiu para menos 1, ele subiu para mais 5. Aconteceu duas coisas juntas? Sim, ele oxidou e reduziu ao mesmo tempo. Outra maneira de entender. Parte do cloro reduziu, parte oxidou. Entendeu a ideia? Como se tivesse vários cloros, alguns deles resolveram se oxidar, alguns resolveram se reduzir. De 0 para menos 1, redução. De 0 para mais 5, oxidação. Então, o cloro sofreu tanto oxidação como redução na mesma reação? Verdade. Perfeita. Item 8, show de bola. Resposta somatória vai dar 15. Só uma curiosidade, esse tipo de reação, onde o mesmo elemento, ele sofre oxidação e redução ao mesmo tempo, você pode chamar de auto-oxirredução, ou você pode chamar também de reação de desproporcionamento. Ok? Beleza? Vamos para a questão 33 agora, que é a última questão do PSS, etapa 1 da UEPG 2023. Esse é um de estequiometria, tá? Diz assim, em um experimento em laboratório foram adicionados
0,03 gramas de alumínio metálico a 100 mililitros de uma solução de ácido clorídrico a 0,1 mol para cada litro. Mol, litro, menos 1, mesma coisa que mol por litro. Sabendo-se que houve a liberação de um gás, assinale o que for correto. Então, vamos minimizar aqui. Primeira pergunta, o gás liberado é o cloro. Então, a gente precisa conhecer qual foi a reação que aconteceu, né? Ele misturou quem com quem? Pegou alumínio metálico. Qual é a fórmula? É o próprio símbolo do elemento agora, Al. Vai reagir com... Opa, tudo na reação balanceada, não pode ainda. Espera aí. Vai reagir com HCl, ácido clorídrico, o mesmo do seu estômago, correto? Pronto, jogou HCl. Você está vendo um metal e está vendo um ácido. Maioria esmagadora dos metais. Esses são dos nobres, tá? A maioria dos metais, quando você reage com ácido, ele vai formar um sal. Mas que sal seria esse? Um sal do tipo AlCl3. E vai liberar um gás sempre. Que gás é esse? Hidrogênio. Os metais fazem o hidrogênio ser deslocado dos ácidos. Essa é a reaçãozinha. Beleza? Só não aconteceria essa reação se fosse um metal nobre tipo ouro, tipo mercúrio, platina, entendeu? Mas os metais comuns, família 1A, 2A, metais do bloco de transição, os comuns, todos eles vão acontecer uma reação muito parecida. Você percebeu que essa reação não está balanceada ainda, né? Tem um alumínio de cada lado, mas cloro não está balanceado. Tem 3 do lado direito, só 1 do lado esquerdo. Então você vai colocar um 3 aqui. Então, mas o H ficou estranho agora, porque eu tenho 3 de um lado, 2 do outro. Então, você podia colocar 1,5 do lado direito ou 3 sobre 2. Ou ainda dobrar toda a reação para os coeficientes não ficarem quebrados. Mas não vai mudar em nada a resposta aqui. Quem prefere colocar, ao invés de 1, 3, 1, 1,5, colocar 2, 6, 2, 3, está tudo certo. A receita não muda, a proporção não muda. O gás liberado é o cloro? Mentira, o gás liberado nesse tipo de reação é o hidrogênio. A reação ocorrida é uma reação de óxido-redução? Bom, essa reação, originalmente, você classifica como sendo a reação de deslocamento, porque tinha um elemento sozinho, tem um casalzinho aqui. Aí esse elemento solitário, que é o alumínio, desloca o hidrogênio. O nome é deslocamento, mas toda reação de deslocamento, ela envolve troca de NOx, todas. Prova para mim, Wanderson. O alumínio sozinho é 0. O alumínio combinado com alguém sempre vai ser mais 3. Então, teve mudança de NOx. O hidrogênio num ácido, ele é mais 1. O hidrogênio solitário, ele é 0. Não teve ou não teve variação de NOx? Teve. Essa reação ela é de deslocamento, mas toda reação de deslocamento também é de óxido-redução, porque o NOx muda. Então, o item 2, ele está tonight. O HCl foi consumido na quantidade de 0,01 mol. E a última pergunta, o alumínio é o reagente limitante. As duas se complementam. Aqui o negócio fica um pouquinho mais elaborado. Qual que é a proporção dessa reação? Não é 1 mol de alumínio para 3 de ácido. Se você consultar os dados do exercício, você vai perceber que 1 mol de alumínio tem massa 27 gramas. Ok? Então, se você usar 27 gramas de alumínio, você precisa de 3 mols de HCl. Aqui vou colocar em mol mesmo, tá? 27 gramas de alumínio para 3 mols de HCl. Essa é a receita. Um está em grama, outro está em mol. Por quê? Porque o exercício fala dessa maneira. 27 gramas para 3 mol. Essa é a receitinha bonita. Tudo bem? Só que nós, nesse exercício, nós temos 100 mililitros de uma solução de HCl, 0,1 mol por litro. Vamos fazer uma regra de 3 ao lado aqui. Ó. Se eu tenho 0,1 mol dentro de 1 litro, que é a mesma coisa que 1.000 ml, quantos mols eu teria dentro de 100 mililitros? Essa é uma conta que, de repente, você fez de cabeça, nem montou a regra de 3, tá tudo certo. Se você resolver essa continha multiplicando cruzado, você vai chegar num 0,01 mol. Faz sentido? O que é isso aí? Para reagir, nessa reação, você não tem 3 mols de HCl, você tem apenas 0,01 mol disponível, ok? Bom, se para reagir com 3 mols de HCl eu preciso de 27 gramas, e para reagir com 0,01, quanto será que eu preciso? Vou fazer a continha de boa aqui, né?
vai dar 27, vai dar 0,27 dividido por 3. Eu acho que essa continha, se eu não errei, vai dar 0,09. O quê? Gramas. De quem? De alumínio. Essa é a quantidade, assim, vamos dizer, ideal. Para reagir com 0,01 de HCl, eu precisaria de 0,09 de alumínio. Precisaria. Mas eu tenho isso? Vamos conferir? Quanto que eu tenho de alumínio apenas? Eu não tenho 0,09, tem bem menos que isso, eu tenho só 0,03. Então, qual a conclusão que eu chego? Se eu não tenho 0,09 de alumínio, eu não vou conseguir reagir tudo isso aqui de HCl, você concorda? Eu tenho tudo isso disponível, mas eu não vou conseguir reagir. Por quê? Para reagir com 0,01 de ácido, eu precisaria de 0,09 de alumínio, mas eu não tenho. Eu tenho só a terça parte disso. Confere. Você percebe que o alumínio está faltante, ou está faltando, ou ele está limitando o processo. Então, acabei de responder as duas últimas. O alumínio é o reagente limitante dessa reação. Perceba que eu precisaria de 0,09, mas eu tenho só 0,03, então ele está limitando. E o item 4, que complementa, o HCl foi consumido a quantidade 0,01, quer dizer, foi consumido tudo. Eu tenho 0,01, mas eu não vou conseguir consumir tudo, por quê? Porque eu não tenho 0,09 de alumínio. Eu não vou consumir 0,01 de HCl, vou consumir terça parte disso só, então incorreta. Então, corretas 2 e 8, eu acho que essa soma deve ter dado 10. Tudo certo, galera? Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido. Deixa eu só descompartilhar aqui, só um minutinho. Bora, voltei. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, compartilhe com quem você puder. Algumas sugestões podem escrever para mim, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.